Muitos dizem que Jesus foi um grande mestre, outros dizem que foi um profeta. Mas o apóstolo João vai muito além ao afirmar de que ele é o Verbo eterno de Deus. Com esta verdade, estamos diante de um fato que mudou toda a história. Isto é muito maior do que religião. Estamos diante da própria revelação divina. É exatamente isso que vamos estudar hoje, na lição número 6 da Escola Bíblica Dominical, sobre quem é o Filho de Deus como o Verbo, o que isso significa biblicamente, teologicamente, e o que esta verdade, quando aplicada, pode mudar na nossa vida cristã. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Este é um espaço que foi pensado para professores, alunos da Escola Bíblica Dominical e a todos os cristãos em geral que queiram crescer mais em graça e em conhecimento da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Vamos estudar hoje a lição de número 6 da revista da Escola Bíblica Dominical, do primeiro trimestre de 2026, que tem como tema o Filho, o Verbo de Deus, lição do dia 8 de fevereiro de 2026. Vamos ao nosso textual. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Quando João chama Jesus de Logos, ele não está apenas usando uma linguagem filosófica greco-romana, que já era conhecida naquela época, mas ele está afirmando algo extremamente teológico, que Deus se revelou de forma inteligível, pessoal e histórica à humanidade. Essa verdade bíblica vai contra um ensino que chamamos de fideísmo. O que é o fideísmo? O fideísmo afirma que a fé é independente da razão e que a razão não tem qualquer papel no conhecimento de Deus. Em suas formas mais extremas, o fideísmo chega a afirmar que o pensamento até mesmo ameaça a espiritualidade. Quando alguém diz assim, não pense, não questione, apenas creia, isso é um exemplo de fideísmo. A teologia cristã clássica, no entanto, sempre tratou com cautela essa posição. Agostinho já dizia, creio para entender e entendo para crer melhor. A Bíblia vai nos afirmar em Isaías 1:18, o próprio Deus dizendo, vinde e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Em Mateus 22:37, Jesus nos afirma, e disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ainda em 1 Pedro 3:15, estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja como a palavra de Deus nos dá um amplo lastro para compreendermos que a razão também é importante no papel da fé, porque a razão não substitui a fé. Primeiro vem a fé, depois a razão, porque a fé ilumina e orienta a razão. Então é muito importante nós aliarmos as duas coisas. Primeiro, através da fé, da experiência que recebemos com o Senhor. Ela vai iluminar e abrir os olhos do nosso entendimento, para que através da revelação do Espírito Santo possamos compreender os mistérios da palavra de Deus. Bom, se você quer se aprofundar mais nesses assuntos ou no que estaremos tratando hoje na nossa aula, aponte com seu celular nesse QR Code que aparece aí na tela, ou clique no link que está lá no comentário fixado. Nós temos ali um material que estou disponibilizando gratuitamente para todos os nossos inscritos e visualizadores aqui do nosso canal, para que acessem as nossas apresentações, alguns slides que preparamos também, algum material visual sobre a lição para enriquecer a sua aula, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, ou ao seu estudo de forma geral. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição de hoje. O Verbo como Deus eterno. Primeiro ponto, o Verbo pré-existente. João inicia seu evangelho com uma afirmação poderosa. No princípio era o Verbo.
Essa é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade, que somente o Deus Trino possui. Cristo não teve um início quando nasceu na manjedoura lá em Belém. Ele existe desde antes do tempo, desde a eternidade. Ele nunca foi criado. Seus dias são anteriores à história. Aqui o João vai ecoar o texto de Gênesis 1:1, mostrando que o mesmo Deus que criou todas as coisas agora se revela plenamente na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Jesus não foi uma opção B de Deus para o pecado. Ele é o plano eterno e perfeito. Ele é pré-existente e é imutável juntamente com o Pai. Colossenses 1:17 vai dizer sobre Cristo que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. Quando João vai usar o vocábulo logos, que é traduzido como verbo, esta palavra logos vem do grego lego, que é uma expressão que significa fala, discurso ou expressar uma opinião. Para os gnósticos, o logos é uma emanação intermediária do Deus Supremo e a humanidade. Ela vai estar dentro da cultura grega associada à figura do deus Demiurgo, que é uma divindade inferior responsável pela criação imperfeita e corrupta do cosmos, do mundo físico. No pensamento filosófico grego, logos era usado em relação ao princípio racional ou a mente que regia todo o universo. Enquanto os gregos pensavam, então, em algo impessoal, e os gnósticos pensavam isso em uma divindade ou um ser intermediário, João apresenta o Logos como sendo o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, como João 1,14 e João 3,16. A doutrina do Logos, biblicamente, então, não é dependente da filosofia, de especulação ou até mesmo de doutrinas do gnosticismo ou da cultura grega. Um ponto interessante aqui é que até mesmo dentro da cultura judaica, quando vamos para o Targumim, que são traduções do Antigo Testamento em aramaico, já se usava um termo chamado memra para se referir à palavra, que era a forma de ação pessoal de Deus. Em vez deles dizerem diretamente Deus fez, os judeus em hebraico diziam Deus falou. Os textos afirmam isso nos versículos bíblicos usando a expressão a palavra do Senhor. É ela que cria, revela, salva e se relacionava com seu povo de Israel na antiga aliança. Menra, então, dentro da compreensão do povo hebreu, é a presença eficaz de Deus atuante, em ação. Então, quando João declara que Jesus é o Logos, é o Verbo que se fez carne, ele identifica Jesus com aquilo que o judaísmo já conhecia desde muito tempo. E agora foi plenamente revelado na história através da encarnação de Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de João, Logos é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, conforme João 10,30, quando ele diz que eu e o Pai somos um. Em uma designação de identificação, Logos, identificado como Cristo, aparece 3 vezes nos textos do Novo Testamento. O primeiro, como já lemos, em João 1:1, depois também, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Veja que interessante, que aqui eles estão dizendo que ele foi visto, foi testemunhado e ele era tocado pelas pessoas. Ele era palpável. Cristo, o Verbo de Deus encarnado em um corpo humano, real, palpável. E é isso que João está testificando aqui na primeira epístola 1:1. Também em Apocalipse 19:13, falando sobre Cristo, diz o seguinte: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Então veja aqui uma aplicação interessante, que a nossa fé não repousa sobre um personagem histórico apenas, mas no Salvador eterno. Isso nos traz segurança, estabilidade e esperança ao nosso coração. Justamente num mundo que muda o tempo todo, em que tudo é fluido, até a própria sociedade está vivendo de uma forma fluida,
nossos alunos, nossos irmãos precisam descansar na rocha eterna que é Cristo, o Verbo eterno que coexiste eternamente com o Pai e com o Espírito. Segundo ponto deste item, o Verbo como pessoa distinta. Quando a afirmação diz, na segunda parte do versículo, o Verbo estava com Deus, João aqui apresenta o Verbo, o Logos, como pré-existente, ativo em toda a criação de Deus e igualmente divino com o Pai. Na frase que ele diz, o Verbo estava com Deus, a expressão no grego é emproston theon, ou seja, ela vai destacar a distinção de pessoas quanto à eternidade íntima e comunhão dentro da Trindade. William Barclay vai dizer que o Verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. O Verbo é uma parte da eternidade e estava com Deus antes do tempo e antes do princípio do mundo. Basílio de Cesareia vai afirmar que a Trindade é a comunhão eterna de amor e não uma solidão divina. Então, emproston theon, do grego, significa essa palavra prós, não significa apenas que ele estava ao lado de Deus, mas indica um movimento em direção, estar face a face, em um relacionamento ativo. Isto é uma linguagem relacional e não apenas espacial. João não está dizendo apenas que o Verbo coexistia com Deus, mas sim que ele vivia em uma comunhão eterna, face a face com Deus. As pessoas da Trindade não estão apenas lado a lado, como três humanos, um ao lado do outro, dentro de uma sala. Não. Através do ensino da pericorese, que nós já estudamos, o Pai está no Filho e no Espírito. O Espírito está no Pai e no Filho, sem que as suas identidades sejam confundidas. Quando João diz que o Verbo estava com Deus, isto implica em uma habitação mútua. O Verbo habita plenamente no Pai e o Pai habita plenamente no Filho, que é o Verbo. Eles são tão unidos que quando um está agindo, o outro também está presente. Por isso que há uma perfeita harmonia entre as pessoas da Trindade. Esse texto é mais uma prova bíblica contra o modalismo, o unicismo, que ensina que Deus seria uma pessoa só e que Pai e Filho seriam a mesma pessoa. Se o Verbo estava com Deus, ele não pode ser a mesma pessoa que o Pai. Há uma distinção de pessoas na unidade, mas que mantém a única essência divina, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus que subsiste nessas três pessoas. Michael Reeves, no seu livro Deleitando-se na Trindade, ele vai argumentar que o fato do Verbo estar com Deus significa que Deus é amor em sua própria essência, pois o Pai amava o Filho antes de qualquer coisa existir. Deus não criou o homem para ter alguém para amar, porque isso tornaria carente. Ele nos criou a partir do transbordamento de um amor que já existia entre o Pai e o Verbo, que é Cristo. Vamos a uma aplicação interessante. Vou sugerir a você que faça aqui duas aplicações neste ponto da lição. Primeiro, a fé cristã não é individualista. Ela nasce da comunhão com Deus, que é em si um relacionamento eterno entre as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ensine aos seus alunos aqui que se o Verbo estava com Deus em uma comunhão face a face de intimidade, e nós fomos criados à imagem desse Deus relacional, ou seja, a nossa espiritualidade também não deve ser solitária ou mecânica, mas ela é baseada num relacionamento face a face com o Criador, um relacionamento íntimo de filho com o Pai. No Salmos 27:8 disse o salmista: quando tu me disseste, buscai a minha face, o meu coração disse a ti, a tua face, Senhor, eu buscarei. Que possamos, então, aprender a ter este relacionamento face a face, assim como o Verbo tem com o Pai. Segundo, combater a solidão espiritual, porque muitos cristãos se sentem abandonados. Lembrem-se que Jesus, o Verbo, deixou essa comunhão perfeita. Ele estava com Deus na eternidade. Ele deixou de estar na eternidade com Deus para ser Emanuel, que significa
Deus conosco. Ele abriu mão da exclusividade daquela comunhão e companhia perfeita para que nós também pudéssemos ser incluídos na família de Deus. Ele diminuiu, ele esvaziou-se a si mesmo e veio até nós, para que agora nós também pudéssemos participar desta comunhão gloriosa. Terceiro ponto, o Verbo é da mesma essência que o Pai. E a terceira parte do versículo 1 vai dizer, e o Verbo era Deus. Aqui João afirma a plena divindade de Cristo. Ele não é um Deus menor ou inferior, muito menos um ser criado. Ele é Deus verdadeiro. Eu quero destacar aqui para você a tríplice formulação de João 1:1. Para facilitar a nossa memorização, podemos apresentar este versículo representado em um tripé. Primeiro, a eternidade. No princípio era o Verbo. Jesus sempre existiu. Segundo, a personalidade. O Verbo estava com Deus. Jesus não é o Pai ou o Espírito. Há uma relação entre eles e cada um é uma pessoa distinta. E terceiro, deidade, divindade. O Verbo era Deus. Jesus é igual ao Pai e ao Espírito em essência. Então esse texto nos ensina essas três coisas sobre o Verbo que é Cristo. A sua eternidade, sua personalidade e sua divindade. Assim, a interpretação correta de que o Verbo era Deus em essência e natureza. Portanto, a ausência de um artigo antes da palavra Deus não significa que o Logos, o Verbo, fosse um Deus, como algumas traduções erroneamente traduzem, reduzindo a santa pessoa de Cristo. Mas o Logos possui a mesma substância, a mesma essência divina. Ele é, como estudamos na lição anterior, homoúsios com o Pai, ou seja, ele tem a mesma essência do Pai. Ele é Deus em sua totalidade. Em vista disso, o apóstolo João apresenta o Logos como eterno, distinto do Pai, consubstancial com o Pai. Essa tríplice formulação expressa de modo conciso as verdades fundamentais da Trindade: unidade de essência, distinção de pessoas e igualdade de divindade. Veja o texto de Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da verdade. E aqui é importante neste bloco de lições, onde estamos falando sobre a cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, veja que diz corporalmente, ou seja, naquele corpo humano de Jesus, enquanto ele estava aqui sobre a terra, escondido sobre aquele véu da sua humanidade, na limitação do seu corpo físico, ali repousava também, completamente, a plenitude da divindade. Paulo vai usar aqui essa palavra divindade, do grego theotes. Ele não diz que Jesus é uma parte de Deus, um pedaço de Deus, como se Deus tivesse se dividido e enviado uma parte sua para a terra. Não, porque isso seria unicismo, mas ele é a plenitude de Deus. Jesus possui a plenitude da essência divina. Ele é um com o Pai. Não falta nada da natureza de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:3 vai nos dizer que Jesus é a expressão exata do seu ser, ou seja, da mesma substância. Veja uma analogia bíblica interessante, porque neste texto aí de Hebreus 1:3 aparece esta palavra grega caracter, que se refere à marca deixada por um selo, um lacre de cera, como se fosse um carimbo da época que se usava para selar algo. Significa uma impressão exata deixada por um molde. A marca na cera tem a mesma forma e a natureza do selo original. Jesus é a impressão exata da substância do Pai na história humana. Por isso que o texto vai dizer assim: ele é a expressão exata do seu ser, caractere, ou seja, ele é a marca exata do Pai na história da humanidade. A ideia não é uma mera substância, mas é uma correspondência ontológica, de essência. O Filho não é uma cópia imperfeita de Deus. O Filho não é um reflexo distante. Ele não é simplesmente um ser criado parecido com o Pai. Não, ele é Deus, assim como o Pai, e quem vê o Filho, vê o Pai. Por isso que se Cristo é Deus,
Ele não pode ser apenas um meio para nós alcançarmos nossos propósitos ou realizar nossos projetos. Ele não existe para nos servir. Ele é soberano. Somos nós que existimos por causa dele. Segundo tópico da lição, o Verbo como Criador, o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele, diz o versículo 3. Cristo não apenas participa da criação, ele é o agente ativo dela. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja que o ato consumado, que inclusive a lição vai destacar no nosso texto da Escola Bíblica Dominical, ele vai destacar aqui, a Bíblia deixa clara que no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica bara, um termo reservado à atividade criadora de Deus. Repare que no texto de João 1 e 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Este ato consumado de quando diz nada do que foi feito, aqui o verbo está no tempo aoristo, que significa um ato consumado, plenamente acabado. Isso é crucial, porque quer dizer que há um evento pontual no passado que já foi realizado. O que isso vai provar para nós biblicamente? Isso refuta a ideia da evolução teísta, de que Deus criou o universo, mas de que ele vem evoluindo ao longo do tempo. Não. O texto bíblico vai deixar bem claro, à luz do grego, que a criação já foi concluída. Todas as coisas já foram criadas. Já está concluída a criação. Isso vai contra essa ideia da evolução teísta, de que o universo é eterno e que vem evoluindo. Houve um momento em que o verbo disse haja, e tudo aquilo que não existia passou a existir. Deus criou tudo ex nihilo, ou seja, do nada. Jesus não trabalhou com uma matéria emprestada. Veja o que a Bíblia diz no Salmos 33, verso 9. Porque ele falou e tudo se fez. Mandou e tudo logo apareceu. Então a criação divina, ela ocorreu de uma forma plena e completa. Veja a harmonia agora entre o Antigo e o Novo Testamento. Em Gênesis 1, nós temos ali o verbo para criar, que é o verbo bara. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No Salmos 33 e 6, a palavra de Deus, memra, vai aparecer se referindo ao Logos, dizendo que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E aqui em João 1 e 3, João está dizendo, vocês lembram daquela palavra que foi usada lá em Gênesis, quando Deus criou do nada? E vocês lembram da palavra de Deus que criou os céus? Pois bem, esta palavra tem o nome, Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus. Ele é esta palavra de ação que executou todo o propósito de Deus na criação. Veja que interessante aqui uma aplicação para a nossa vida. Como que eu posso aplicar isso agora na minha vida? Primeiramente, veja a soberania e a propriedade que nós somos de Deus. Porque se Jesus criou todas as coisas, ele é o dono de tudo, inclusive da nossa vida. Nós não somos donos do nosso corpo ou do nosso destino. Nós somos propriedades de Jesus. Biblicamente falando, não existe meu corpo, minhas regras. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6 e 20 e 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Segunda aplicação, a sustentação em momentos de dificuldade. Colossenses 1 e 7 vai dizer que nele, em Cristo, tudo subsiste, ou seja, o mesmo verbo que criou as estrelas, criou o cosmos, criou o universo, criou tudo que existe, tudo que há neste planeta, até mesmo cada átomo do meu corpo e do seu. Este mesmo poder é o que sustenta a nossa vida, é o que está no controle da nossa história e é quem cuida de nós. Ele é o Criador que deu o oxigênio que você está respirando neste momento. Ele é quem nos deu vida para que pudéssemos louvá-lo. Como diz o texto de Apocalipse 4 e 11, ele é digno de glória porque ele criou todas as coisas. Por isso nós não podemos deixar de lembrar, aquele que criou tudo a partir do nada tem poder para restaurar
quem foi destruído pelo pecado. Eu quero aqui aprofundar um pouco sobre este vocábulo que aparece ainda neste trecho do versículo que estamos estudando, porque fala que todas as coisas foram feitas por meio dele. O que seria então esse todas as coisas? Bom, olhando para o dicionário Vine, expositivo de palavras, ele vai falar sobre o que significa essa totalidade. O termo paz, que é o plural de panta no grego, significa tudo, cada ou o todo. Vine vai destacar que no uso de João 1 e 3, não é apenas a soma das partes, mas é o universo visto como um sistema completo. Então, quando João diz panta do grego, ou seja, todas as coisas, ele está dizendo que não existe 1 centímetro quadrado de toda a criação que não foi criado a partir de Cristo. Há uma semelhança com Colossenses 1:16, porque vai estar conectado a essas passagens onde Paulo usa a mesma palavra para descrever que em Cristo foram criadas todas as coisas, sejam tronos, soberanias ou principados. Esse tudo vai eliminar também qualquer possibilidade de Jesus ser uma criatura, porque ele é o agente criador por meio do qual tudo passou a existir. Então, não tem como ele ser criado. Por isso, professor, explique para a sua classe a grandeza de Jesus como Criador. Nós precisamos mostrar aqui a diferença entre fazer e criar. Acompanhe comigo. A diferença entre o homem e Cristo, o verbo, criar versus fazer. Bom, primeiro, o atributo do homem é fabricar, fazer. Por quê? Porque ele precisa de uma matéria-prima, ele precisa de algo pré-existente. Já o atributo do verbo de Cristo é criar, porque a matéria-prima ele cria a partir do nada. O homem tem uma limitação na sua fabricação, em tudo aquilo que ele faz. Ele é limitado pelas leis da física, mas o nosso Deus é o autor das leis da física. O homem, ele depende da origem daquilo que ele vai criar, ou seja, ele só transforma o que já existe. Agora, Deus, ele dá origem à própria existência. O termo bíblico, então, para a ação do homem é azá, que significa fazer, modelar, mas o verbo utilizado para a criação de Deus é bara, que significa criar do nada. Ou seja, nós, seres humanos, somos fazedores. Se você quer fazer uma mesa, precisa de madeira, metal ou outros materiais que já existem. Se você quer fazer um bolo, você vai precisar de farinha, ovos ou outros ingredientes que vai utilizar. Nós não criamos nada, nós apenas transformamos vários elementos ou ingredientes que já existem aqui. Mas o verbo de João 1 e 3, o nosso Cristo, ele faz o que nenhum ser humano, nenhuma outra criatura poderia fazer. Ele cria do nada. Ele chama à existência aquilo que não existe. Essa é uma atividade exclusiva de Deus. Ele trouxe a luz aonde só havia o vazio. Segundo subtópico deste item, a fonte da vida. Aqui vai falar sobre o capítulo 1, versículo 4 do Evangelho de João, onde diz: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Cristo é a fonte da vida. Toda vida precede de Cristo, seja ela física, espiritual ou eterna. Irineu de Lyon dizia: a glória de Deus é o homem plenamente vivo e a vida do homem é a visão de Deus. 1 João 5:12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. 1 João 5:20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é a fonte de toda a vida. Todas as coisas vêm dele. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Por isso que a nossa maior preocupação
não deve ser a nossa autorrealização, a nossa autossatisfação, a nossa autopromoção, mas a nossa maior preocupação deve ser a obediência a Deus, porque a vida verdadeira está em Jesus Cristo. Terceiro subtópico, a luz dos homens. Cristo não apenas ilumina caminhos, ele é a própria luz. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 4, versículo 5. Aqui essa metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas e ilumina os perdidos. E essa luz revela o pecado. Observe o que vai dizer a Bíblia em João 3, 19 e 20. Veja que texto impactante. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por isso que muitos se afastam dessa luz, porque essa luz, ela mostra, ela expõe, ela desnuda os nossos pecados, ela desnuda as nossas fraquezas. A luz de Cristo, ele como luz do homem, ele clareia o caminho, mas ele também clareia o nosso interior. Ele mostra nossos erros, ele desnuda o nosso pecado, nossa fragilidade, não para lançar em rosto, mas para expor nossa dependência, para mostrar o quanto precisamos dele. Por isso que em uma atitude humilde, todo aquele que se aproxima dessa luz reconhece que precisa de um Salvador. O mal é incapaz de compreender plenamente quanto de dominar e não pode dominar a luz divina. As trevas podem reagir, resistir e até tentar suprimir esta luz, mas jamais irão vencê-la. Agostinho de Hipona dizia assim: a luz brilha, quer os cegos vejam ou não. Ela não se apaga por causa da cegueira dos homens. Terceiro ponto da nossa lição. O Verbo como revelação do Pai. A encarnação do Verbo. Aqui é o coração do cristianismo, porque Deus não se revelou apenas por palavras, mas por encarnação real. O teólogo Karl Barth vai nos afirmar: Deus se revela como Senhor, e essa revelação acontece em Jesus Cristo. O termo grego para habitou, como está aqui no texto de João 1,14, é skenosen, que significa literalmente armar a tenda. Ou seja, essa linguagem faz uma alusão ao tabernáculo. Observe lá em Êxodo, capítulo 25, 8 e 9, que quando é feito o tabernáculo, Deus diz que vai habitar entre o seu povo. E é esta mesma expressão que é usada aqui com relação a Jesus, ou seja, onde a presença de Deus habitava no meio do povo através do tabernáculo de Israel, lá na antiga aliança, agora o corpo de Cristo é da mesma forma comparado àquele tabernáculo. Em Cristo, a glória de Deus se manifestou de forma visível entre os homens. Colossenses 2:9 vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha a profundidade disso. O Verbo que tinha o Pai como sua morada eterna, porque ele habitava no Pai, o Pai habitava nele e no Espírito, a pericorese da Trindade eternos, não sendo carentes de adoração ou de benevolência da humanidade, pelo contrário, o Verbo que tinha o Pai como morada eterna, agora faz a humanidade como a sua morada terrena. Ou seja, ele não deixou de habitar no Pai, ele continuou sendo plenamente Deus, mas ele incluiu a natureza humana na sua pessoa, para que eu e você pudéssemos também um dia habitar com ele. Por isso que ele disse: para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz em João 14: eu virei e vos levarei para mim mesmo. João 17, 23 também: para que eles estejam em mim e eu neles. Ou seja, é uma transição
do Logos eterno divino na sua revelação humana, que agora não só habita o Pai, a eternidade da Trindade, mas ele também habita no coração daqueles que creem. Essa revelação, ela retira as escamas dos nossos olhos espirituais. A encarnação de Cristo, ela mostra que a fé cristã não exige o abandono do entendimento. Pelo contrário, Deus se torna acessível, visível e compreensível em Cristo. Essa era a única forma dele se revelar de maneira eficaz à humanidade. É possível existir até uma fé irracional em alguns casos, mas esse não é o caso da fé cristã, porque nós vivemos um tempo em que muitos imaginam que crer é desligar o pensamento, e é isso que o maligno tem feito. Ele tem desligado o pensamento das pessoas, fazendo com que elas fiquem cegas em seu entendimento, com que elas se entreguem completamente às suas emoções e aos seus desejos carnais. Contudo, completamente contrário a isso, a fé bíblica não é inimiga da razão. Pelo contrário, a fé não nasce da razão, mas ela também não é irracional. Deus não exige que nós entreguemos o seu coração a Ele e deixemos o cérebro do lado de fora. Não. A fé cristã, ela envolve confiança, mas também compreensão das verdades divinas. Ela vai fazer uma relação entre a nossa experiência aliada com a verdade divina revelada nas Escrituras. Por isso que enquanto o mundo está cego no seu entendimento, essa luz maravilhosa, ela ilumina nossa mente, ela abre nosso coração através da fé e ela nos dá o entendimento das coisas divinas. Segundo ponto da lição, a plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara que Jesus revelou a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa afirmação concentra em si uma das mais profundas revelações cristológicas do Novo Testamento, porque a palavra glória, do grego doxa, não é usada de uma forma abstrata ou poética. Ela remete diretamente ao contexto, ao conceito veterotestamentário de Shekinah, que era a glória manifestada de Deus. No Antigo Testamento, essa glória se manifestava de uma maneira real, porém ela era parcial e temporária. A glória do Senhor enchia o tabernáculo, ela enchia o templo. Contudo, essa glória vinha acompanhada de limites. O povo não podia se aproximar. Você vê que quando Moisés sobe um monte e o monte é tomado pela glória de Deus, foi feita uma proibição, que o povo não poderia se aproximar sequer do monte. Da mesma forma no templo, da mesma forma no tabernáculo, havia esses limites. E essa glória ela era mediada por ritos, pelos sacerdotes e pelos sacrifícios que eram realizados. Porém, em Cristo, algo novo acontece. João vai afirmar que a glória que antes era vista de uma forma velada, oculta, em reflexo, agora ela se manifesta plenamente e pessoalmente através de Jesus. Não mais numa nuvem, não mais restrita a um lugar santo ou apenas a algumas pessoas que tinham acesso, mas Cristo é como a glória viva de Deus andando sobre a face da terra, como o próprio João vai declarar mais adiante em João capítulo 2 e 11, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O próprio Jesus vai orar em João 17, 4 e 5, dizendo: eu te glorifiquei na terra, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Portanto, a glória de Cristo não é apenas visível, mas ela é também salvadora, porque ela revela quem Deus é e como ele age em favor do homem para salvá-lo da condenação eterna. A graça e a verdade, como foram revelados em Jesus, como um conteúdo dessa glória, João vai dizer que esta glória tinha um conteúdo. Esta glória ela era cheia de graça e de verdade. Aqui não se trata de duas qualidades abstratas ou aleatórias, mas de uma descrição do próprio caráter, da própria essência de Deus revelada em Jesus Cristo. Há uma comparação com a lei que vai deixar isso bem claro em João 1,17, que diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso não significa que a lei fosse mal, fosse falsa, mas a lei revelou a vontade de Deus.
mas não tinha poder para salvar plenamente. A lei não tinha poder para interromper o ciclo da dominação do pecado no ser humano. Ela não conseguia libertar o homem da escravidão, do jugo, do domínio do pecado. Ela expunha o pecado, mas não tinha poder para conceder vida abundante, livre do pecado. Paulo vai afirmar que a lei foi uma pedagoga, ou seja, alguém que ensina, alguém que vai cuidar de uma criança, conduzindo-a até Cristo, como em Gálatas 3:24. Cristo, por sua vez, não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas oferece a graça, mas ele é a encarnação da graça de Deus. A graça não é apenas algo que Cristo distribui, é algo que ele realmente é. O Wayne Grudem vai comentar sobre esse ponto, dizendo na sua obra de Teologia Sistemática: em Cristo vemos a plenitude do caráter de Deus, revelada de forma pessoal. A graça não é um conceito abstrato, mas a atitude redentora de Deus, manifestada na vida, morte e ressurreição de Jesus. Essa graça não é limitada, ocasional ou seletiva, ela é plena. Em João 1,16 vai dizer: porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Essa expressão graça sobre graça significa uma graça acumulada, que não se esgota. Não se trata de um ato isolado, mas um fluxo permanente da bondade salvadora de Deus para alcançar o homem perdido. Por isso que Paulo diz em Romanos 5:20 que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. O apóstolo Paulo amplia essa compreensão a afirmar que porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aqui vemos que a graça de Deus revelada em Cristo, ela tem o seu alcance universal na sua eficácia salvadora para todos aqueles que creem em Jesus. Isso harmoniza perfeitamente com aquela afirmação de João de que Cristo é a luz que ilumina todo o homem. João 1:9. Ao mesmo tempo, esta graça nunca vai estar dissociada da verdade. Em um tempo onde muitos desejam apenas graça sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a misericórdia, outros querem apenas verdade sem misericórdia. Cristo revela o perfeito equilíbrio entre as duas coisas. Ele confronta o pecado com a verdade, sem destruí-lo, por conta da graça que o ama. Ao mesmo tempo que oferece graça, ele também mostra a verdade da necessidade de perdão e de libertação. Ele oferece um perdão sem relativizar a santidade. Faça agora um paralelo com este evangelho de hipergraça que se vê hoje em dia, o Jesus bonzinho, paz e amor, inclusivo das redes sociais. Está completamente fora deste equilíbrio. Jesus é a dimensão perfeita entre graça e verdade. Agostinho vai dizer que, de uma forma memorável, a verdade sem graça fere e machuca. A graça sem verdade é engano. Em Cristo, graça e verdade não competem, elas coabitam plenamente. A cruz é a maior prova disso. Nela vemos a seriedade do pecado, a verdade, e a profundidade do amor de Deus ao entregar Cristo em nosso lugar, a graça. Essa compreensão corrige uma espiritualidade superficial e autocentrada, como vemos muitas vezes hoje. Cristo não é um meio para alcançar nossos objetivos pessoais. Ele é a revelação final de Deus, diante da qual nós somos chamados a nos alinhar com a sua vontade e não o contrário. Terceiro tópico, o revelador do Deus invisível. No último versículo desta sessão, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. João 1,18. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo revelou o Pai de uma forma plena e perfeita para o homem. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Aqui é uma citação do teólogo de Princeton, B.B. Warfield, que diz: Jesus Cristo não é apenas alguém que veio nos contar sobre Deus. Ele é o próprio Deus vindo em pessoa para que possamos conhecê-lo. Jesus é, portanto, a revelação final de Deus. Não precisamos procurar outro mediador, porque nunca haverá.
Hebreus 1 afirma que Deus, nestes últimos tempos, tem nos falado através do Filho. Quando Cristo ocupa o centro, tudo se transforma. Passamos então a viver não para o agora, mas à luz da eternidade. A encarnação aconteceu para que fôssemos atraídos para dentro dessa comunhão trinitária. Jesus se tornou um de nós para que pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade. Pela fé, o Espírito Santo é quem nos une a Cristo. E se estamos unidos a Cristo, estamos, de certa forma, participando daquele amor que o Verbo tinha com Deus lá em João 1:1. Você não é apenas um espectador da Bíblia, preciso aplicar estas verdades no nosso dia a dia. Através de Jesus, o Verbo encarnado, você é convidado a sentar-se à mesa da Trindade. Caro professor e aluno, isso que estamos falando hoje é tão maravilhoso que isso aqui não é simplesmente teologia, isso é evangelho puro e simples. Cristo é o Verbo encarnado de Deus, cheio de glória, em graça e verdade. Jesus Cristo é o Logos que revela o Pai. Nele, fé e entendimento caminham juntos. Ele não apenas informa a nossa mente, mas ele governa toda a nossa vida. Vamos à nossa conclusão de hoje? Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é em imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida ao mundo. Obrigado por ter chegado até aqui nessa lição número 6, onde estudamos sobre Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Quero lembrar você do nosso QR Code, aproveite para acessar nosso material extra visual para enriquecer sua aula, seus estudos. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like, o seu comentário. Deus abençoe sua vida, sua família e, se o Senhor permitir, na próxima semana estaremos aqui para estudar a outra lição da sequência da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.